E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu quero falar para vocês sobre a narração. Quero falar que é uma história totalmente fictícia, tá? A história foi feita apenas para entretenimento de vocês. Hoje teremos uma história bem calminha, eu acredito que não vai ser tão tiro, porrada e bomba quanto a de ontem. E espero que vocês gostem. Gente, como sempre tá chegando pessoas novas no perfil e eu tenho que ficar explicando, eu vou falar novamente. Não, galera, eu não gosto de vir aqui ficar falando pra vocês. Eu não gosto de ter que ficar explicando. Eu também não gosto de aparecer, mas infelizmente, como as diretrizes de comunidade do nosso amigo aqui mudou, eu tenho que falar. Eu não sei se foi nesse canal ou se foi no outro que uma pessoa falou que eu tava mentindo. Não, eu não estou mentindo, amiga. Infelizmente é assim, e se você não quiser me ver, é só pular ou não acessar mais o meu canal, tá bom? Infelizmente eu não vou poder agradar todo mundo, nem o nosso Senhor Salvador agradou, né? E quem sou eu na fila do pão para poder agradar todo mundo? Eu não gosto muito, gente, de ficar respondendo os haters, porque acreditem, eu tenho hater, viu? Logo eu. Eu falo assim, logo eu, porque eu não tenho nada, gente. Eu não tenho nada, sou lascada, que nem como a maioria do 97% dos brasileiros. E logo eu fui ter hater, CLT tendo hater. De Caio Rego, né? Então, por hoje é só isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like. Não se esqueça também de IPA, tá? Que virou a semana e você já consegue IPA de graça. Tchau! A noite era para ser um jantar simples, uma chance para a equipe relaxar e compartilhar uma refeição. No entanto, à medida que a conversa fluía ao redor da mesa, ficou claro que o ambiente estava longe de ser relaxado. Cada pessoa escolheu o seu prato no cardápio. Quando chegou minha vez, estendi a mão para pegar o cardápio, mas ele foi arrancado pela nova estagiária, Juliet Robinson. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que me pegou de surpresa. Eu disse que já pedimos o suficiente. Pare por aí, ela disparou com um tom afiado como uma faca. Ignorei-a e me concentrei no garçom que aguardava ao lado. Vou querer um smoothie de morango, disse, mantendo a voz firme apesar da tensão. Num acesso de petulância, Juliet bateu o cardápio no meu rosto, deixando uma marca vermelha ardente na minha pele. A fúria dela era palpável, e isso acendeu algo dentro de mim. Eu disse que ninguém ia pedir mais nada. Quem você pensa que é vadia? Acha que é importante? Ela cuspiu, o olhar cortante. A borda rígida do cardápio deixou sua marca, mas foram suas palavras que realmente doeram. Sem hesitar, arranquei o cardápio de volta, e num impulso bati no rosto dela. O som ecoou pela sala, arrancando os suspiros dos colegas. Você sabe quem eu sou? Meu pai é Mark Robinson, o maior cliente dessa empresa. Ela gritou, misturando dor e raiva. Até o CEO me trata com respeito. Como você ousa encostar em mim? Pare com isso agora, ou vou cancelar sua cota de vendas e colocar seu nome na lista negra da indústria. Fiquei imóvel por um segundo, dividida entre descrença e ironia. Meu tio, Mark Robinson, estava solteiro há décadas. Desde quando ele tinha uma filha? Interpretando meu silêncio como medo, Juliet se tornou ainda mais arrogante. Com medo agora? Pessoas como você, que só dependem da aparência para subir, nem deveriam estar em um jantar da empresa, muito menos pedindo comida. Ela realmente acreditava nisso? Pensei nas manhãs em que acordava antes do sol para preparar propostas, nos turnos intermináveis em canteiros de obras, voltando para casa coberta de poeira e queimada de sol. Como ela ousava reduzir tudo isso à aparência? Empurrei a cadeira para trás e me levantei, encarando-a diretamente. Juliet, é melhor você tomar cuidado com o que diz. Conquistei minha posição com trabalho e competência, não com aparência. Todos aqui sabem disso. Esse jantar não é sua festa particular. E se alguém não deveria estar dando ordens aqui, é você. Não é à toa que o clima está insuportável. É só você falando besteira. Alguns colegas seguraram o riso, claramente conscientes do comportamento abusivo dela desde que chegou. Em apenas um mês, tratou todos como subordinados. Lembrei do caso da Tiffany, que recusou buscar café para ela e acabou com água fervente jogada na cabeça. E ainda assim, Juliet nunca pediu desculpas. No fim, a empresa arcou com as despesas médicas, enquanto todos se calavam, intimidados pelo título de filha de Mark Robinson. O rosto de Juliet ficou vermelho de raiva. Nancy, você não vai se safar. Sem o apoio do meu pai, essa empresa não se sustenta. Eu estou no comando do jantar. Se eu digo que você não pede, então você não pede. Você é ridícula. E se tentar me impedir, eu garanto que você sai daqui antes de mim, respondi, com o coração acelerado. O garçom, claramente desconfortável, olhou para mim. Senhora, deseja confirmar o pedido? Sim, respondi sem hesitar. Nesse momento, a porta se abriu com força. Nosso chefe, Josh White, entrou com uma expressão sombria. O que está acontecendo aqui? Antes que eu pudesse falar,
Juliette fez um teatro convincente, assumindo uma postura de vítima. Josh voltou seu olhar frio para mim. Nancy, você está aqui há 1 ano. Não sabe que a frugalidade é um valor da empresa? Juliette está apenas protegendo os lucros. Qual o problema de não pedir uma bebida? Ele continuou. E levantar a mão contra alguém é inaceitável. Você vai pedir desculpas para Juliette agora e pagar $1.000 por danos emocionais. Caso contrário, haverá consequências. Soltei uma risada incredulidade. O senhor está mesmo falando sério? O clima pesou ainda mais. Tiffany puxou minha manga discretamente. Nancy, por favor. Juliette é filha do Mark. O Sr. White precisa dela para fechar um contrato importante. Sussurrou. Revirei os olhos. Só porque ela diz isso, vocês acreditam? Ela mostrou alguma prova? Tiffany rapidamente abriu o celular e mostrou o perfil de Juliette. Lá estava a foto. Meu tio, elegante como sempre, ao lado de um carro de luxo, com Juliette ao seu lado. A legenda dizia: Obrigada, pai, por me acompanhar no meu primeiro dia de estágio. Fiquei encarando a tela, surpresa. Sem pensar, liguei para meu tio. Caiu na caixa postal. Juliette percebeu que eu não ia recuar. Seus olhos brilharam com malícia. Nancy, você vai se arrepender. Eu vou garantir disso. O amanhecer de um novo dia trouxe consigo uma clareza amarga sobre o chamado preço de Juliette. Enquanto eu estava sentada na plateia durante a cerimônia de premiação, meu coração afundou ao ouvir o nome que ecoou pelo salão. Não era o meu. Era o de Juliette. O título de campeã de vendas, junto com o bônus substancial de 500 mil que deveria ser meu, foi entregue a ela sem cerimônia. A apresentação em PowerPoint ainda carregava meu nome, um lembrete cruel do que eu havia perdido. Parecia um roubo descarado, e uma raiva intensa começou a ferver dentro de mim. Sem hesitar, levantei-me. Minha voz saiu firme, carregada de indignação. Quais são os critérios para determinar a campeã de vendas? Neste mês, ultrapassei 1 bilhão em vendas de projetos, gerando dezenas de milhões para a empresa. Estou à frente do segundo colocado por 500 mil em lucro. Enquanto isso, Juliette não fechou nenhum negócio. Porque ela merece o título que deveria ser meu. A sala mergulhou em um silêncio pesado. O diretor financeiro e o gerente de vendas trocaram olhares nervosos, claramente evitando se posicionar. Juliette, com sua arrogância habitual, lançou um sorriso debochado. Ah, por favor, seus projetos estão longe de ser transparentes. A empresa não pode tolerar comportamento antiético. As palavras dela foram como um golpe, mas eu não recuei. Agora vocês estão só tirando meu título. Mas, se continuarem com esse tipo de prática suja e colocarem a reputação da empresa em risco, alguém aqui vai acabar sem emprego. Meu corpo tremia de raiva enquanto eu encarava os líderes no palco. As mesmas pessoas que antes elogiavam meu desempenho. Agora, desviavam o olhar, como se carregassem culpa. Voltei-me para Josh White. Sr. White, o senhor também concorda com isso? Ele claramente se irritou por ser chamado em público. Franziu a testa. Nancy, a empresa tem suas próprias considerações. Não deixe algo tão trivial estragar a cerimônia. Você precisa enxergar o quadro geral. Quadro geral? Minha voz falhou por um instante antes de ganhar força. O quadro geral é eu trabalhando noites sem dormir, fechando contratos gigantes, para ter tudo tirado e entregue a outra pessoa. Por causa de boatos sem fundamento, todo o meu esforço foi apagado. E o senhor simplesmente permite isso? Onde está a justiça? Alguém aqui sente alguma culpa por tratar assim um funcionário que trouxe tanto lucro? Josh ficou em silêncio. Mas Juliette não. Ela inclinou a cabeça com desprezo. Justiça? Nancy, você é ingênua. Neste mundo, justiça é um privilégio de quem tem poder. Quer justiça? Arrume um pai rico. Infelizmente, você não tem. Seus olhos brilharam com frieza. Eu, por outro lado, com minhas conexões com a Euphoria Corp e como filha de Mark Robinson, vou garantir que você nunca mais se levante. Por um momento fiquei em silêncio, não por medo, mas por incredulidade. Então falei, lentamente. Ouvi dizer que o Sr. Robinson tem uma sobrinha que ele trata como filha. Você já conheceu ela? Por um segundo, Juliette vacilou, mas se recuperou rápido. Claro, ela é minha prima, mas vive no exterior. Pessoas como você nem sonham em conhecê-la. Soltei uma risada baixa. Engraçado. Então por que essa tal prima está deixando você roubar o título e o bônus dela? Inclinei levemente a cabeça. Ou será que você é uma impostora? Você... O rosto dela perdeu a cor. A raiva explodiu em seus olhos. Estou tirando seu título porque você não merece. Eu conquistei o meu por competência. Competência? Dei um passo à frente. Minha voz estava calma, fria. A competência de fugir do trabalho, jogar o dia inteiro, fazer pausas de 2 horas, sair pontualmente às 5. Ou a competência de encarar a tela o dia todo e só conseguir digitar a palavra proposta. Cada palavra atingiu como uma lâmina. Juliette abriu a boca, mas não conseguiu responder. Seus olhos correram até Josh, desesperados por apoio. Ele interveio, irritado. Nancy, controle-se! Isso é uma empresa, não um mercado. Só porque você fechou alguns contratos não significa que pode agir como dona do lugar. Essa é a realidade corporativa. Você precisa aceitar ser substituída por alguém mais adequada. Pare de fazer cena. Todos me observavam. Esperavam que eu perdesse o controle. Que eu me humilhasse por causa de um bônus.
Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Respirei fundo. E então, sorri. Um sorriso leve, cansado, mas firme. Tudo bem, eu disse. Eu aceito. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Juliette. O título de campeã de vendas realmente deve ir para alguém, mas merecedor. Ao me acomodar novamente na cadeira, a atmosfera estéril do escritório parecia mais pesada do que antes. Era como se o próprio ar tivesse se tornado denso de antecipação. O Recursos Humanos já havia feito 2 anúncios contundentes que reverberaram pelo escritório como um sino de morte. A funcionária Nancy Stewart foi considerada culpada de uso indevido de recursos da empresa para despesas pessoais não autorizadas, constituindo uma grave violação da política da empresa. Como resultado, Nancy Stewart está destituída de seu cargo de gerente de vendas e será colocada em período probatório disciplinar. A estagiária Juliette Robinson demonstrou grande iniciativa na defesa dos interesses da empresa e fez contribuições excepcionais durante seu estágio. As notificações pairavam no Mintosity ar como um espectro indesejado, e logo depois, Josh decidiu me provocar no grupo da empresa. Nancy Stewart, desperdiçadora e desrespeitando as políticas da empresa. Seu bônus deste mês foi de 0,0. Você é obrigada a enviar uma carta de desculpas manuscrita de 10.000 palavras ao grupo, que isso sirva de lição para outros funcionários. As palavras soaram como adagas, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Eles estavam absolutamente pisoteando minha dignidade, tirando meu título suado de campeã de vendas, retirando meu bônus e me transformando em bode expiatório nessa farsa cruel. Minha humilhação era a ferramenta deles para afirmar domínio, e ardia como sal em uma ferida aberta. O grupo de chat caiu em um silêncio opressivo, um manto denso que engolia qualquer conversa. Todos os olhares no escritório estavam fixos em mim, uma mistura de pena, raiva e zombaria refletida em seus rostos. Era como se um holofote tivesse sido aceso, iluminando minha vergonha para todos verem. A mensagem permanecia ali, pesada e inflexível, como se todos estivessem esperando que eu confessasse publicamente meus pecados e me humilhasse diante deles. Josh, sempre o provocador, me marcou novamente. Não consegue ver a mensagem? Fiquei em silêncio, meu coração batendo forte no peito. Ele me marcou outra vez, agora com mais urgência, como se estivesse perdendo a paciência. Tiffany, em um raro momento de preocupação, me enviou uma mensagem privada. Nancy, pare de ser tão teimosa. Apenas peça desculpas e deixe isso passar. O trabalho é mais importante. Forcei um sorriso frágil, sentindo os olhos se encherem de lágrimas não derramadas. Meus dedos tremiam sobre o teclado enquanto eu digitava a resposta, cada toque uma lembrança dolorosa da situação. Recebido, chefe. Vou lembrar da lição. Na próxima vez, em um jantar da empresa, vou beber apenas água e evitar pedir comida. Prometo que nunca mais serei tão desperdiçadora a ponto de pedir um prato de $10. Aquela mensagem, disfarçada de pedido de desculpas, era como uma gota d'água caindo sobre uma frigideira quente, calma na superfície, mas fervendo de amargura por dentro. Com o coração pesado, saí de todas as contas de software da empresa, tornando oficial meu período de reflexão. Josh, sempre oportunista, me transferiu para uma mesa perto do banheiro. Uma jogada estratégica para me expor aos olhares de pena ou desprezo dos colegas que passavam. Alguns me encaravam com desdém, enquanto outros demonstravam compaixão silenciosa. Numa reviravolta cruel, Juliette, com um brilho triunfante nos olhos, assumiu meu antigo lugar, dando ordens como se sempre tivesse pertencido ali. Mas seu reinado não foi sem dificuldades. Eu era quem gerenciava cada projeto, do início ao fim, conhecendo cada detalhe. Juliette, por outro lado, estava perdida, incapaz de responder até as perguntas mais básicas. Em poucos dias, uma enxurrada de reclamações de clientes começou a surgir. Todos exigiam que eu voltasse para resolver seus projetos ou ameaçavam cancelar contratos. A empresa estava à beira de sofrer grandes prejuízos. No limite, Josh veio até minha mesa, com uma expressão tensa. Israel Reddit. Nancy, esses projetos são tecnicamente seus. Estamos enfrentando uma crise. Você pode coordenar e garantir a satisfação dos clientes? Olhei para ele lentamente, fingindo inocência. Senhor White, acho que o senhor está falando com a pessoa errada. Estou em período probatório. Ele hesitou, então endureceu o tom. Mesmo assim, você ainda é funcionária. A política da empresa exige que você finalize os projetos sob sua responsabilidade. Dei de ombros. Mas desativei minhas contas. Não posso fazer acompanhamento. Sua expressão congelou. Período probatório não é demissão. Por que fez isso? Reative suas contas imediatamente. Sustentei o olhar dele. Mas não foi o senhor quem disse. Se não é sua responsabilidade, não se meta. Só estou seguindo suas instruções. O rosto de Josh ficou vermelho, mas ele engoliu a raiva. Tudo bem, disse entre dentes. Volte ao trabalho e contate os clientes. Sorri levemente. Não seria melhor pedir isso à verdadeira campeã de vendas? Afinal, eu sou só uma garota troféu. Seu rosto escureceu ainda mais. Nancy, aquilo foi só uma brincadeira. Você não levou a sério, né? Meu sorriso permaneceu, frio. Ah, então perder meu título, meu bônus de 500.000 e ser acusada injustamente. Foi só uma brincadeira?
Cada palavra minha caiu como um golpe. Ele ficou em silêncio, encurralado. Nesse momento, Juliette entrou animada. Senhor White, a Euphoria concordou em investir. O rosto dele se iluminou instantaneamente. Excelente, Juliette, você é nossa estrela. Com esse investimento, os clientes vão implorar para trabalhar conosco. Israel Reddit. Então ele me lançou um olhar frio. Nancy, você está demitida. Vá preencher sua papelada. Assenti calmamente. Certo, exijo compensação conforme a lei. Ele explodiu. Compensação? Você causou prejuízos. Vamos processar você. Juliette sorriu com malícia. Vou garantir que você seja colocada na lista negra da indústria. Apenas sorri, firme. Tá bom, vamos ver. Com o coração pesado, juntei meticulosamente meus pertences, cada item sendo um lembrete das incontáveis horas que investi naquela empresa ao longo do último ano. O ar parecia carregado de palavras não ditas, quando saí do escritório onde lutei com unhas e dentes para conquistar meu lugar. Cada gota da minha paixão e do meu intelecto foi deixada ali. Eu havia subido na carreira corporativa apenas com determinação e trabalho duro, sem depender de conexões ou favoritismo. As conquistas recentes da empresa eram, sem dúvida, resultado direto do meu esforço. Ainda assim, numa reviravolta cruel, eu estava sendo descartada. Era como se meu coração estivesse preso em um aperto implacável, esmagado pela traição e pela descrença. Ao sair, alguns colegas começaram a se aproximar para se despedir. Seus rostos estavam marcados pela preocupação, e suas palavras, embora bem intencionadas, soavam vazias. Tiffany veio até mim, os olhos marejados. Nancy, você é incrivelmente talentosa. Tenho certeza de que vai ter sucesso onde quer que vá. Não deixe as palavras da Juliette te afetarem. Você vai conseguir algo muito melhor. Forcei um sorriso suave, mas não consegui dizer nada. Juliette? Ela mal conseguia se manter de pé sem ajuda. Assim que saí do prédio, meu celular vibrou. Era meu tio, alguém com quem eu não falava há semanas. Nancy, vou assinar um contrato com sua empresa na próxima semana, mas preciso viajar para a África para uma inspeção. Não poderei comparecer à cerimônia. Meu coração acelerou. Tio, eu acabei de pedir demissão, respondi, mantendo a voz firme. Houve um breve silêncio do outro lado. Algo aconteceu? Quer que eu intervenha? Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Não. Quero voltar para a Euphoria e supervisionar pessoalmente esse projeto. Depois que desliguei, um leve sorriso surgiu nos meus lábios. O jogo estava apenas começando. Quando cheguei à cerimônia de assinatura, os rostos dos meus antigos colegas eram impagáveis. Uma mistura de choque e incredulidade. Josh e Juliette, em especial, me encaravam como se tivessem visto um fantasma. Juliette foi a primeira a reagir, com desprezo evidente. O que você está fazendo aqui? Você foi demitida. Não tem direito de estar nessa cerimônia. Inclinei levemente a cabeça e sustentei seu olhar. Ser demitida significa que não posso comparecer? Ou será que estou aqui como representante da Euphoria? Ela soltou uma risada debochada. Você está delirando? Meu pai é o dono da Euphoria. Eu sou a representante aqui. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Então, ela é filha do senhor Robinson. Agora faz sentido o comportamento dela. Quem ousaria enfrentar alguém assim? Juliette absorvia toda aquela atenção com orgulho, o queixo erguido. Então voltou-se para mim com desdém e ordenou aos seguranças. Tirem ela daqui. Temos um contrato para assinar. Os seguranças avançaram, mas eu não me movi. Calmamente, levei a mão à bolsa e ergui um objeto acima da cabeça, um selo de cristal, refletindo a luz do ambiente. Juliette, sem isso, como você pretende assinar o contrato? O ambiente mudou instantaneamente. Esse não é o selo pessoal do Sr. Robinson. Ele nunca deixa ninguém tocar nisso. Como isso foi parar nas mãos dela? Passei por Juliette, que agora estava completamente atônita, e caminhei até o palco. Peguei o microfone com firmeza. Declaro que a Euphoria Corp está cancelando o contrato de cooperação com a Fortune Corp. O rosto de Josh perdeu a cor. Nancy, quem você pensa que é para falar em nome do Sr. Robinson? Olhei diretamente para ele, sem hesitar. Eu não disse, eu sou a cliente. Juliette deu um passo à frente, a voz tremendo. Como você tem o selo do meu pai? Quem você pensa que é? Encarei-a, minha voz calma, mas definitiva. Porque ele é meu tio. A atmosfera na sala mudou dramaticamente, mergulhando em um silêncio pesado e sufocante. Os olhos se moviam entre mim e Julieta, cada olhar cheio de descrença e confusão. Ela afirma que o Sr. Robinson é tio dela, o que significa que ela e a filha do Sr. Robinson deveriam ser primas. Como eles poderiam não se conhecer? Uma voz quebrou a tensão, incrédula. Uma delas está definitivamente nos enganando, acrescentou outro, a voz carregada de curiosidade. As duas participaram de um evento de autógrafos, e agora estamos no meio desse drama caótico sobre quem é família e quem não é. Isso vai ser um verdadeiro espetáculo. Olhei para Juliette, e uma onda de preocupação a invadiu. Sua pele perdeu cor, e por um breve momento, vi um lampejo de pânico brilhando em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela raramente permitia aparecer. Impossível. Ela deve estar mentindo. Minha prima sempre morou no exterior.
Se ela tivesse voltado, eu saberia. A voz de Juliette subiu, tingida de desespero. Não deixe ela te enganar, veio uma resposta cortante. Ela é preguiçosa e incompetente, e é exatamente por isso que nossa empresa a dispensou. Ela está aqui buscando vingança, tentando causar confusão. Esse selo que ela está mostrando é uma falsificação. Segurança, tirem ela daqui imediatamente. Mas desta vez, os seguranças ficaram imóveis, como se estivessem presos em uma teia de incerteza. Josh, percebendo a tensão aumentar, rapidamente interveio, ansioso para apoiar as alegações de Juliette. Nancy claramente está inventando essa história. Ela trabalha na nossa empresa há 1 ano. Se o Sr. Robinson fosse realmente seu tio, com todo o apoio da empresa Euphoria, por que diabos ela suportaria trabalhar para mim? A irmã do Sr. Robinson é casada com a família Stewart, que vale bilhões. Nancy seria a única herdeira deles. Como alguém do calibre dela poderia estar brigando por um mero bônus? Continuou, a voz subindo com indignação. Ela é uma ninguém vindo nada. Essas pessoas com ela provavelmente são atores que ela contratou para essa farsa. Não deixe que ela te enganem. Tirem eles daqui. Não podemos perder mais tempo antes da sessão de autógrafos. Tirem ela daqui! Não podemos perder mais tempo antes da sessão de autógrafos! O cântico ecoava, ficando mais alto e insistente. Antes que eu pudesse responder, uma voz da multidão se manifestou, expressando dúvida. E se a sobrinha do senhor Robinson só quiser vivenciar a vida e provar seu valor? Não é comum jovens de famílias ricas começarem do zero? Juliette foi rápida em rebater com um tom afiado. Eu também estou vivendo a vida. Mas quando estagiei na empresa do Sr. White, meu pai pessoalmente garantiu que eu não fosse intimidada por algum idiota sem noção. Se ela fosse minha prima, meu pai teria feito o mesmo por ela. Acrescentou, puxando o celular com um gesto para mostrar uma foto à multidão. A imagem era do meu tio, uma figura pública conhecida. À medida que as pessoas o reconheciam, a descrença se transformou em aceitação. Eles pareciam se unir ao redor de Juliette sem pensar 2 vezes. Eu sabia. Como primas não se conhecem, ela é definitivamente uma fraude. Alguém exclamou em tom triunfante. Algumas meninas jovens não têm vergonha. Eles fazem qualquer coisa. Fingir ser sobrinha de alguém, contratar atores, só para capturar um marido rico. Outra voz interveio, cheia de desprezo. O olhar de Juliette caiu sobre minha maquiagem cuidadosamente aplicada, sua expressão carregada de desprezo. O título de campeã de vendas dela era apenas um produto da aparência. A empresa a demitiu por medo de que ela manchasse nossa reputação. Hoje, ela está vestida para seduzir, claramente tentando atrair alguns homens ricos pelo caminho. Zombou, suas palavras como punhais. Nancy, se você ainda tiver um pingo de dignidade, deveria sair daqui agora. Senão, não me culpe por ser rude com você. Josh, ansioso para alimentar as chamas, interveio. Exatamente. Clientes até me ligaram, reclamando de toda essa situação. Sinceramente, tenho vergonha até de falar sobre isso. Nancy, esta é uma empresa legítima, não um bordel. Você ultrapassou o limite da falta de vergonha. As palavras dele se entrelaçaram, pintando-me como uma pessoa de baixa moralidade. Os sussurros ao meu redor ficavam mais altos, mais desprezíveis, cada um uma adaga no meu coração. A garota parece tão inocente. Como ela pôde cair a tal engano? Eu me lembro dela. Ela fechou o projeto da nossa empresa. Ela é habilidosa, sem dúvida, mas também conseguiu manipular nosso chefe, cedendo 3 pontos sem pensar 2 vezes. Essas garotas hoje em dia pegam atalhos. Claro, ela é bonita o suficiente, sabe como usar seus recursos. Isso é só uma forma educada de dizer que ela está explorando essa aparência. Como alguém como ela poderia ser permitido em uma sessão de autógrafos para uma grande empresa como a Euphoria? O olhar convencido de Juliette me perfurava, sua condescendência palpável. Nancy, você ouviu isso? Vá logo. Não suje o chão da Euphoria com sua presença. Fiquei ali completamente atônita com a audácia deles. Não era apenas que espalhavam boatos cruéis. Eles estavam me acusando abertamente, se apresentando como vítimas, e, agora, como se isso não bastasse, ameaçavam envolver a polícia. O peso da situação me pressionava, dificultando pensar com clareza. Como Juliette podia ser tão descaradamente confiante? Ela não se preocupava que sua verdadeira identidade fosse revelada eventualmente? Encarei-a com um olhar gélido, minha voz carregada de desprezo. Juliette, você tem certeza de que quer chamar a polícia? A resposta dela foi um sorriso zombeteiro que me arrepiou. O quê, com medo? Não precisa envolver a polícia, só peça desculpas para mim, e podemos evitar isso. Ajoelhe-se e confesse publicamente que tem se disfarçado de minha prima. Se fizer isso, talvez eu considere deixar o caso da polícia de lado. Mas, acrescentou, o sorriso se alargando, por se passar por minha prima e manchar a reputação tanto do meu pai quanto da Euphoria, você vai me dever $1 milhão por sofrimento emocional. Quase caí na risada diante do absurdo de tudo aquilo, meu olhar firme e fixo no dela. Juliette, você continua insistindo que é filha do Sr. Robinson, mas todo mundo aqui sabe que meu tio viveu uma vida de solidão. Como ele poderia ter uma filha? Assim que as palavras saíram da minha boca, foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. A atmosfera na sala mudou drasticamente, sussurros de descrença preenchendo o ar. Certo, fiquei tão envolvida no drama que esqueci que o Sr. Robinson ainda está solteiro.
Talvez ele seja secretamente casado e tenha uma filha? O Sr. Robinson é notoriamente reservado. Talvez ele quisesse manter a família longe dos holofotes. Impossível. Se ele tivesse esposa e filha, os paparazzi estariam acampados do lado de fora da residência dos Robinson. Com a idade dela, não tem como alguém não ter notado. Ela poderia ser uma filha ilegítima. Talvez sua mãe biológica não pudesse ser reconhecida publicamente. Por isso tudo isso foi mantido em segredo por tanto tempo. A pele de Juliette perdeu cor, seus olhos arregalados de pânico. Isso não é verdade. Eu não sou filha ilegítima do Sr. Robinson. Sou sua filha. Não acredite nas mentiras dela. Não pude deixar de sorrir levemente diante do desespero dela. Então, como pretende provar que é filha do meu tio? Só por causa daquela foto? Ou será que você sabia que meu tio não estaria aqui hoje, então se passou descaradamente pela filha dele, tentando manipulá-lo e manipular esta empresa para seu próprio benefício? Seu rosto ficou ainda mais pálido, a boca se movendo silenciosamente enquanto ela lutava para responder. A multidão começou a murmurar, confusa, e o olhar ansioso de Josh se movia entre nós, exigindo respostas. Juliette, você é realmente filha do Sr. Robinson. Já pedi para você marcar encontros com ele várias vezes, mas você sempre tem uma desculpa. Você está mentindo para mim? Você não é filha do Sr. Robinson, é? Juliette congelou, a voz tremendo de medo. Claro que sou filha do Sr. Robinson. Meu pai está extremamente ocupado. Ele tem estado na África para inspeções ultimamente, por isso não pôde estar aqui. Senhor White, juro que não estou mentindo. Se você não acredita em mim, posso te mostrar fotos da minha infância. Ela rapidamente pegou o celular, mostrando várias fotos para a plateia, mas nenhuma era só com meu tio. Eram todas fotos de grupo ou imagens com várias pessoas. Sua explicação foi no mínimo fraca. Esta é uma foto de quando fui com meu pai a um orfanato para uma doação. Isso deve provar que sou filha dele, certo? Alguém na plateia comentou. O senhor Robinson é muito ativo em trabalhos de caridade. Ouvi dizer que ele doou para muitos estudantes carentes. Ele realmente tem um coração bondoso. Ah, faz sentido. Parece que Juliette é realmente filha do Sr. Robinson. Juliette sorriu para mim, um brilho triunfante nos olhos. Nancy, você ouviu isso? Você não pode me derrotar. Este contrato é meu para assinar. Ela se virou para Josh, a urgência na voz. O que você está esperando? Assine logo este contrato. Com isso, segurou o braço de Josh, levando-o apressadamente até a mesa de autógrafos. Coloquei-me à frente dela, bloqueando efetivamente seu caminho. Com um olhar frio, sorri, embora não houvesse calor nele. Algumas fotos encenadas não provam nada. Vai lá, chama a polícia. Deixe que investiguem se você é realmente filha dele ou apenas uma fraude. O pânico passou pelo rosto de Juliette. Não, não chame a polícia. Por quê? Perguntei, meu sorriso se alargando. Você está com medo? Seu medo era palpável, mas ela tentou manter a compostura. Chamar a polícia em um evento tão importante causará caos. Pelo bem das ações da Eufória, não podemos pagar por isso. Eu ri, o som ecoando com descrença. Você pode ameaçar chamar a polícia contra mim, mas quando chega a sua vez de ser escrutinada, de repente isso vira um problema? Juliette, você realmente acredita que a lei foi criada só para você? Peguei meu telefone, pronta para ligar para as autoridades, quando ela, em um acesso de raiva, levantou a mão e me deu um tapa. Nancy, sua bruxa, como ousa se posicionar contra mim? Vou fazer você se arrepender disso. Num movimento rápido, agarrei seu braço, puxando-o para baixo e desferi um tapa forte em sua bochecha. A força do golpe fez Juliette cambalear, deixando-a momentaneamente atordoada e imóvel. Demorou um momento para se recompor, os olhos brilhando de fúria. Nancy, sua criatura vil. Eu sou filha do Mark Robinson. Como ousa me bater? Você vai pagar por isso. De quem você é filha? Uma voz fria interrompeu. Não me lembro de ter uma filha. Quando as pesadas portas se abriram novamente, uma figura impressionante entrou, ladeada por um grupo de seguranças imponentes. Não era outro senão meu tio, Mark Robinson, um homem cuja ausência havia lançado uma longa sombra sobre minha vida. Um silêncio imediato caiu sobre a sala, aquele tipo de silêncio que parece denso e sufocante. Todos os olhares se voltavam para meu tio, a atmosfera carregada de uma mistura de admiração e apreensão. Ele caminhou decidido em minha direção, seus olhos afiados absorvendo cada detalhe, como se avaliasse um campo de batalha. Minha querida menina, começou, a voz carregada de preocupação. Algum deles te machucou? Naquele momento, a fachada que eu havia mantido cuidadosamente começou a desmoronar. A visão do meu tio, com sua presença protetora, desencadeou uma torrente de emoções que eu havia enterrado bem fundo. Lágrimas brotaram nos meus olhos, embaçando minha visão enquanto eu lutava para recuperar a compostura. Sua expressão mudou, estreitando os olhos enquanto examinava a sala, uma intensidade feroz irradiando dele. Quem tem intimidado minha sobrinha? Sua voz era gelada, cortando a tensão como uma faca. O ar ficou pesado de medo quando aqueles que antes me zombavam, que menosprezavam minha própria existência, de repente se viram incapazes de encarar seu olhar. Cabeças abaixadas de vergonha, a sala agora uma galeria de culpa. Verifique a vigilância, ordenou, o tom não admitindo discussão. Qualquer um que ousasse insultar minha sobrinha,
Quero que seja removido daqui imediatamente. Até o menor desrespeito terá consequências. Eles pagarão 10 vezes por sua insolência. Foi como se um martelo tivesse caído, selando o destino daqueles que me prejudicaram. Os indivíduos outrora arrogantes começaram a tremer, tentando confessar seus erros, sua bravata evaporando diante da ira do meu tio. Sr. Robinson, não fazíamos ideia de que a senhorita Stewart era sua sobrinha, gaguejou um deles, o desespero surgindo em sua voz. Sua filha nos informou que era uma impostora, e por isso falamos tão tolos. Por favor, Sr. Robinson, acalme-se. Lamentamos profundamente nosso erro e entendemos plenamente a gravidade da situação, acrescentou outro com a voz trêmula. Senhorita Stewart, sinto muito de verdade. Nós te insultamos sem saber a verdade. Estou disposto a oferecer $1 milhão como gesto de desculpas. Por favor, tenha piedade de nós, implorou outro, olhos arregalados de medo. Sr. Robinson, estávamos apenas tentando salvar a face para sua filha. Não queríamos fazer mal. Por favor, nos deixe sair dessa vez. Veio o coro de vozes, cada uma mais apavorada que a anterior. À medida que os pedidos de desculpas fluíam, ficou claro que o remorso deles era menos uma verdadeira contrição e mais uma ameaça iminente ao poder da família Robinson. Com riqueza que poderia derrubar impérios, o menor gesto do meu tio poderia significar desastre para essas chamadas famílias de elite. O olhar do meu tio pousou diretamente em Juliet, e pude ver seu rosto perder cor enquanto começava a suar muito, o corpo tremendo de medo. Ela recuou, encolhendo-se enquanto gaguejava. Pai! Seus olhos, frios e inflexíveis como a geada do inverno, permaneceram fixos nela. Juliet, disse ele, a voz um rosnado baixo. Não deixei bem claro que você não deve me chamar de pai? Você não se lembra do destino daqueles que desafiam meus desejos? Os olhos de Juliet se arregalaram, seu rosto ficou pálido ao perceber a gravidade do erro. Não, pai. Senhor. Robinson, eu te amo muito. Eu não quis dizer nada com isso. Eu só quero ser sua boa filha, de verdade. Por favor, não me abandone. Seus apelos frenéticos ecoavam na sala, um coro desesperado que parecia ressoar com os presentes. Juro que nunca mais vou te chamar de pai em público. Eu não fazia ideia de que a Nancy era minha prima. Vou pedir desculpas para ela. Por favor, pai, me perdoe, não me jogue fora. A tensão no ambiente era palpável, o ar carregado de choque e descrença. Os olhares assustados que antes preenchiam a sala, agora foram substituídos por olhares curiosos, ansiosos para testemunhar o drama que se desenrolava. A testa do meu tio se franziu, sua expressão escurecendo, enquanto olhava para Juliet com uma intensidade que sugeria que não tinha paciência para suas desculpas. Ele se virou bruscamente para seus seguranças. Levem-na embora. Não quero vê-la novamente. Quando se moviam para agarrá-la, a voz de Juliet se elevou em um grito dilacerante. Pai, você não pode ser tão cruel assim. Eu sou sua filha desde criança. Eu te amo e respeito. Você não pode simplesmente abandonar sua própria filha pela sua sobrinha. Pai, por favor, não me expulse. Eu estava errada. Prometo que nunca mais vou te chamar de pai. Por favor, não me jogue fora. Suas palavras reverberaram pelo cômodo, uma mistura de desespero e descrença. Os sussurros começaram, um escândalo se formando entre os presentes. Meu Deus, ela é realmente filha ilegítima do senhor. Robinson! Um deles exclamou. Mesmo que seja, ainda faz parte da família Robinson. Como o Sr. Robinson pode negar a ela o direito de chamá-lo de pai? Isso é desumano. Outro comentou. A mãe biológica dela deve ser alguém de má reputação. Uma mulher com quem o Sr. Robinson teve um filho tola e se recusa a reconhecer. Especulou outro, com os olhos brilhando de curiosidade. Mas isso é uma grave injustiça para a criança. Uma criança não tem voz sobre quem são seus pais. As ações do Sr. Robinson são totalmente implacáveis, ignorando completamente os laços familiares. Lamentou outra pessoa. A fofoca se espalhou como fogo, pintando meu tio como insensível e cruel. Seu rosto era uma máscara de fúria, mas ele cerrou a mandíbula, recusando-se a oferecer qualquer explicação. Dei um passo à frente, meus olhos fixos em Juliet, minha voz firme e inflexível. Juliet, chega de teatralidade. Só porque meu tio escolhe não se explicar, não significa que eu não saiba a verdade. Inclinei-me mais perto, meu olhar firme. Você não passa de uma órfã cuja educação foi financiada pela caridade do meu tio. A expressão de Juliet desmoronou num instante, como se um copo frágil tivesse sido quebrado contra o chão implacável. Seus olhos se moviam, um turbilhão de emoções passando pelo rosto dela. Primeiro choque, depois um pânico avassalador, e finalmente se transformando em um desespero profundo e assombroso, que parecia envolvê-la como um sudário sufocante. Sua voz tremia incontrolavelmente, cada palavra saindo com uma urgência desesperada. Não, eu não estou. Eu não posso ser. Uma risada de desprezo escapou dos meus lábios, aguda e mordaz, ecoando na atmosfera tensa. Ah, mas você é Julia Wilson. Seu nome verdadeiro é Julia Wilson. Você era apenas uma entre muitas crianças que meu tio escolheu patrocinar. Naqueles dias inocentes de juventude, você e os outros o chamavam carinhosamente de pai. Mas com o passar do tempo e à medida que vocês amadureceram, alguns entre vocês ficaram astutos, tramando esquemas manipuladores para se apresentarem como sua filha. Essas ações causaram estragos em sua reputação. Continuei,
minha voz firme, mas carregada de desprezo. Meu tio não teve escolha a não ser declarar publicamente seu status de solteiro e sem filhos. As garotas que ousavam brincar com seu nome enfrentavam consequências legais, proibidas para sempre de chamá-lo de pai novamente. Mas você, Julia, sempre interpretou o papel da inocente, da ingênua, da vítima indefesa. Meu tio, em sua bondade, sentiu pena de você e até escreveu aquela carta de recomendação em seu nome. Ele te deixou na empresa de estágio como um pequeno favor, mas você distorceu esse gesto, manipulando para enganar todo mundo ao seu redor. Seu rosto perdeu cor, ficando mais pálido a cada segundo, até parecer um semblante fantasmagórico, desprovido de vida. Eu realmente via o Sr. Robinson como meu pai. Eu o admiro desde criança. Nunca tive a intenção de mentir, gaguejou, a voz falhando sob o peso das palavras. Pai, não, Sr. Robinson, por favor, você deve acreditar em mim. Eu realmente queria ser sua filha, ela implorou, o desespero estampado em seu rosto. O olhar do meu tio a perfurava com total desdém, sua voz gelada e inflexível. Se Nancy não tivesse me informado, eu teria permanecido alheio à sua audaciosa exploração do título de filha de Mark Robinson para enganar as pessoas com tanta arrogância. Se você fosse realmente tão fraca e indefesa quanto diz, a família Robinson nunca teria virado as costas para você, continuou com tom firme. Eu teria apoiado você com prazer na perseguição dos seus sonhos. Até teria te elevado com minha própria influência. Mas, Julia, você teve a ousadia de intimidar minha sobrinha mais querida. Suas ações são uma traição profunda e mancharam irremediavelmente minha reputação. Estou tomando medidas legais contra você. Espere uma carta de advogado chegando em breve, declarou sua finalização ecoando no ar. Naquele momento, Juliette desabou no chão, seu corpo tremendo de fraqueza enquanto soluços sacudiam seu corpo. Sr. Robinson, me desculpe. Eu não quero ir para a cadeia. Por favor, me perdoe. Juro que nunca mais vou fazer isso. Ela chorou, a voz quebrando em uma cacofonia de desespero. Ainda sou jovem. Se eu acabar com ficha criminal, meu futuro inteiro será arruinado. Vou pedir desculpas à senhorita Stewart. Por favor, deixa isso pra lá. Não seja tão implacável. Eu a olhei com um rosto que não traía emoção, uma máscara de indiferença que escondia meus pensamentos. Julia, pare de se esconder atrás da sua juventude como escudo para suas transgressões. Se você está errada, deve enfrentar as consequências, respondi, minha voz firme e inabalável. Sua falta de origem privilegiada ou conexões influentes não lhe dá o direito de atormentar os outros de forma maliciosa. Quando você tirou meu título de campeã de vendas e meu bônus, você já parou para pensar que suas ações poderiam levar a este momento? Ela congelou, os lábios tremendo, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Os seguranças avançaram, arrastando-a para longe enquanto eu voltava minha atenção para Josh. Sr. White, agora é sua vez, afirmei, meu tom desprovido de calor. Josh ficou paralisado, a cor sumindo do rosto, uma expressão de pavor o invadindo. Senhorita Stewart, por favor, isso é tudo um mal-entendido. Também fui enganado por Julieta. Afinal, trabalhamos juntos por um ano. Você me conhece, implorou, a voz trêmula e cheia de desespero. Eu estava apenas considerando o desenvolvimento futuro da empresa. Sinceramente, admiro seu talento, acrescentou, suas palavras carregadas de insinceridade. Encarei-o com um olhar frio, um sorriso que não era nada caloroso brincando nos meus lábios. Admirar? É por isso que você me tirou do título de campeã de vendas, deu meu bônus de 500 mil para outra pessoa e depois me ridicularizou publicamente na frente de toda a empresa? Será que um único prato de $10 realmente virou meu crime de comer em excesso e gastar desperdício? Meu olhar se fixou nele, meu tom gelado ao proferir meu veredicto. Senhor White, sua suposta admiração não passa de uma fachada barata. Israel Hedgett. Gotas de suor escorriam pela testa, sua voz vacilando enquanto o pânico o consumia. Fui completamente enganado por Julieta. Nunca tive a intenção de complicar as coisas para você, Nancy. Gaguejou, o desespero estampando nas palavras. Sabe, naquela época, todos acreditávamos que ela era filha do Sr. Robinson. Não ousamos desafiá-la. Se ao menos você tivesse me informado que era sobrinha do Sr. Robinson, e que ela era uma fraude, eu a teria expulsado da empresa sem pensar duas vezes. Insistiu, os olhos se movendo nervosamente. Encarava-o com um olhar frio e inabalável. Se eu tivesse te contado, você realmente acreditaria em mim? Seus lábios se contraíram numa tentativa desajeitada de responder, mas ele vacilou, incapaz de encontrar as palavras. Senhor White, espero que faça uma declaração clara na frente de todos aqui. Eu, Nancy Stewart, mereço o título de campeã de vendas? E eu tenho direito a esse bônus de 500 mil? Ele hesitou por um momento, depois cedeu quase imediatamente. A senhorita Stewart está na companhia há um ano, e sua atuação tem sido simplesmente excepcional. O título de campeão de vendas é absolutamente merecido. O bônus de 500 mil é trivial. 5 milhões nem sequer refletiriam a excelência da senhorita. Stewart, acrescentou, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Eu o olhei com uma mistura de desprezo e diversão. Sr. White, agora que o ar está claro, nós dois somos vítimas aqui, não somos? De qualquer forma, como sua renúncia não foi finalizada, você não saiu oficialmente. Você pode voltar ao trabalho imediatamente.
continuou, sua voz recuperando um tom de autoridade. Vou te promover a diretora de vendas com efeito imediato, anunciou, como se isso pudesse de alguma forma redimi-lo aos meus olhos. O título de campeão de vendas é seu para manter. Vou transferir os 500 mil para você agora mesmo. Vá falar com o Sr. Robinson e vamos finalizar o contrato, disse ele, o tom agora quase suplicante. Quando as palavras saíram de sua boca, ele realmente iniciou a transferência dos fundos para mim. Uma onda de nojo me invadiu. Mesmo neste momento de acerto de contas, ele ainda estava obcecado em garantir a parceria da Eufória? Não pude deixar de me perguntar como um homem podia ter tanta audácia e descaramento. Cruzei o olhar com ele, minha voz afiada como uma lâmina. Sr. White, você realmente acredita que estou me agarrando a esses 500 mil dólares? É por isso que estou terminando nossa parceria? Ele vacilou, a voz tremendo levemente. Não, não é por causa disso. Antes que eu pudesse responder, meu tio interveio, sua presença dominando a sala. Claro que não. Nancy detém 20% das ações da Euphoria Corp. Ela recebe centenas de milhões em dividendos por ano, afirmou, com um tom carregado de autoridade. A vasta riqueza da família Stewart pertence a ela, a única herdeira. 500 mil? Isso é só troco para ela. Você realmente acha que ela se importa com seus 500 mil? O rosto de Josh ficou vermelho intenso. O arrependimento o invadiu, e eu quase podia vê-lo se repreendendo mentalmente. Como pôde deixar passar uma oportunidade assim? Olhei para ele com um sorriso de canto, minha expressão de diversão e triunfo evidente. Sr. White, quando optei pela sua companhia em vez da do meu tio, fiz isso para me desafiar, expliquei, saboreando o momento. Eu poderia facilmente ter voltado para o negócio da minha família depois do estágio e assumido um papel de liderança, mas estava determinada a não abandonar a carreira que construí com tanto esforço. Continuei, com a voz firme. Eu não queria abandonar a liderança que um dia reconheceu meu potencial. Acrescentei, meu olhar firme. Mas, Sr. White, a traição de Juliette abriu meus olhos para a verdadeira natureza sua e da sua empresa. Você não merece minha lealdade. Você não é digna de ser parceira da Eufória. Uma empresa que sacrifica seus funcionários dedicados por ganhos de curto prazo acabará sendo descartada pelo mercado, declarei, minha convicção inabalável. E, eu disse, enquanto guardava os 500 mil, não me importo com o bônus, é meu por direito. O que busco é justiça. Com isso me virei para meu tio, oferecendo um leve sorriso. Tio, é sua vez. Ele retribuiu meu sorriso, os olhos brilhando de compreensão. Pegou o telefone e disse uma única frase decisiva. Coloque a Fortune Corp na lista negra completa. Quero a empresa deles financeiramente dizimada. Antes que Josh pudesse entender totalmente as implicações das palavras do meu tio, o telefone começou a tocar incessantemente. Sr. White, temos más notícias. O cliente Alex cancelou o contrato. Sr. White, o cliente Blair está exigindo 100 milhões em compensação. Sr. White, as ações da empresa estão paradas. Josh ficou paralisado, sua tez mudando de pálida para verde, depois para um tom profundo de desespero, finalmente se fixando em um tom cinzento. Ele murmurou baixinho. Terminei completamente. Juliette, que havia explorado o título de filha do Sr. Robinson para enganar os outros, desperdiçou tudo. Condenada por fraude, ela foi sentenciada a 10 anos de prisão. Ela já esteve à beira de um futuro brilhante, apenas para destruí-lo por suas próprias ações imprudentes. Eu não tinha interesse na queda autoimposta deles. Eu estava pronta para virar a página e abraçar um futuro mais amplo e brilhante. Fim, que Deus te abençoe.